Pokémon, uma história real. Capítulo 1. O início da jornada. O senhor e a senhora Blaze, da cidade de Akone, tinham orgulho em dizer que eram perfeitamente normais. Muito obrigado. Eles eram as últimas pessoas que alguém esperaria ver envolvidas em algo sombrio ou misterioso. No entanto, eles só eram considerados normais no mundo Pokémon, não em um mundo assolado pela Covid como o nosso. O Sr. Aaron Blaze era diretor executivo sênior de uma famosa empresa de correios, que enviava cartões postais, documentos e cartas para toda a região de Kanto. A Sra. Serlin Blaze era dona de casa, totalmente ocupada cuidando de dois filhos maravilhosos, Ashel e Athena Blaze. Nosso protagonista, Ashel Blaze, completara 13 anos amanhã e olhava animado para o céu azul, deitado sobre a grama bem cuidada e aparada. Ashel era uma pessoa reencarnada, que morreu em um acidente de carro na Terra aos 28 anos de idade. Ele ainda tinha muito a fazer em sua vida, muito a conquistar, mas não pôde, por causa daquele dia terrível. Talvez seja por isso que eu fui reencarnado, pensou. Ele sempre acreditou em karma e na vida após a morte. Pensava que sua reencarnação se devia aos desejos não realizados em seu mundo anterior. Amanhã será o início da minha grande jornada. Desta vez, antes de morrer, vou realizar todos os meus desejos, disse para si mesmo. O mundo Pokémon retratado no anime e na vida real era completamente diferente. É claro, os conceitos básicos eram os mesmos, mas o anime era feito para crianças, então algumas coisas reais que ligavam os pontos não eram mostradas. Por exemplo, treinadores Pokémon não começavam a jornada antes dos 13 anos. Que pais deixariam seus filhos correrem pelo mundo selvagem com apenas 10 anos? A idade de 18 também seria cedo demais. Mas, no mundo Pokémon, o corpo das pessoas ficava mais forte e crescia muito mais rápido que na Terra. Pessoas normais no mundo Pokémon eram muito mais fortes que as da Terra. Podiam resistir a alguns ataques de Pokémon sem se machucar gravemente e também cresciam mais rápido. Pessoas de 13 anos no mundo Pokémon eram bem semelhantes a pessoas de 16 na Terra. Ashel adorava ficar olhando o céu à tarde. Nunca fazia muito calor na cidade de Akone, já que dois lados da cidade eram banhados pelo mar e sempre fazia frio à noite. Nevava no inverno. Era um lugar muito gelado. De repente, o céu claro começou a escurecer com pesadas nuvens negras. Filho, entre agora. Já está na hora do lanche da tarde. E feche as janelas do quarto também, vai chover, gritou a Sra. Serlin. Ok, mãe, respondeu Ashel. Suspiro, vou ter que voltar agora. Mas eu prometo a mim mesmo que, um dia, vou tocar naquela nuvem montado no meu próprio Charizard. Gritou para o céu. Sim. Seu Pokémon favorito era o Charizard. Em sua encarnação anterior, na Terra, ele tinha assistido à primeira temporada de Pokémon, e seu Pokémon favorito sempre tinha sido Charizard. Agora, ele esperava treinar um poderoso Charizard um dia. Ashel fechou bem a porta, como a mãe havia pedido, e fez o mesmo com a janela do quarto, no andar de cima. Desceu e viu a mãe e a irmãzinha já servindo chá com pão e carne assada de PJ. Seu prato favorito na Terra era ovos mexidos, mas, aparentemente, não se podia comer ovos de Pokémon no mundo Pokémon, pois era considerado ilegal. Havia alguns ovos, como os de Chansey, que eram permitidos, já que ela botava vários por dia, mas eram muito caros. Também era permitido comer carne de Pokémon férteis, que se reproduziam em grande número, como os PJ da região de Kanto. Então, como está se sentindo para amanhã, Ashel? Perguntou a Sra. Serlin. Deve estar animado para receber seu Pokémon oficial. Eu lembro que fiquei tão nervosa que nem dormi a noite toda. Você sempre quis um Charizard, acha que vai ter sorte amanhã? Continuou. Mesmo que eu tenha muita sorte amanhã, não vou querer um Charmander. Porque treinar um Pokémon poderoso exige muitos recursos. Então, só vou capturar um Charmander depois que eu juntar algum dinheiro, respondeu Ashel. Criar um Pokémon como bicho de estimação e como lutador eram duas coisas bem diferentes. Treinar um Pokémon para batalhas era muito caro. Podia custar mais de milhões de Pokédólares para criá-lo de forma eficiente.
É claro, treinadores comuns não tinham como pagar tudo isso, então alimentavam seus Pokémon com rações baratas, o que prejudicava o crescimento. A senhora Serlin sentiu-se envergonhada por não poder apoiar Ashel financeiramente, já que eram de classe média, mas também sabia que o filho não queria ajuda e queria dar o melhor de si. Ok. Você pensou de forma bem prática. Acho que é isso que você fica pensando quando fica encarando o céu o dia todo, disse a senhora Serlin, mastigando seu pedigree assado. Certo, lave os pratos e depois pode arrumar suas coisas para amanhã, continuou. Eu ainda tenho mais de 12 horas para isso, disse Ashel. Não. Você vai fazer agora. Amanhã precisa apenas revisar tudo, repreendeu a senhora Serlin. Mãe, deixa ele. Quero falar com o Mano antes que ele vá amanhã, disse Agnes, apoiando o irmão. Ao olhar para os dois filhos, a senhora Serlin não sabia o que fazer. Ok, mas faça isso à noite. Ashel conversou com a irmã e com o pai, que chegou à noite depois do trabalho, e contou seus planos para o dia seguinte. Seu tio solteiro, já bem mais velho para casar, também ouvia Ashel falar sem parar, sentado em sua cadeira de rodas. Seu tio havia sofrido um acidente quando era jovem. Depois de um jantar farto, Ashel foi dormir cedo. Normalmente, as pessoas não conseguiam dormir na véspera de começar sua jornada Pokémon, mas Ashel era o contrário. Quando fechou os olhos, adormeceu em 5 minutos, mas não antes de olhar para seu sistema, chamado Sistema Cósmico.